Olá, que bom estarmos juntos para mais essa reflexão. Hoje a gente vai mergulhar na liturgia do dia 17 de abril de 2026. E olha, as leituras desse dia nos trazem uma lição poderosa sobre algo que define a nossa vida. A forma como a gente escolhe enxergar o mundo e os nossos desafios. E o ponto central é exatamente este aqui. Sabe, a palavra de Deus hoje nos coloca diante de uma escolha bem clara. De um lado, tem aquele olhar que só enxerga o obstáculo, a dificuldade, o não vai dar. E do outro, tem um olhar que, mesmo diante de quase nada, procura uma saída, uma pequena possibilidade. Então, vamos ver como é que esse contraste aparece nas leituras. A gente começa com a primeira leitura do dia, lá dos Atos dos Apóstolos. Aqui, a gente já vê o primeiro tipo de olhar em ação. O Sinédrio, que era a Suprema Corte dos Judeus, olha para os apóstolos e só vê um problema. Um problema que precisa ser eliminado. A reação deles é de ameaça. O objetivo é um só: acabar com a questão, sem nem pensar em outras possibilidades. Só que aí, no meio daquela tensão toda, surge uma voz de sabedoria. Gamaliel. Ele propõe um olhar completamente diferente. Em vez de reagir com medo e violência, ele convida o pessoal à calma, à prudência. Ele levanta uma questão. E se isso for obra de Deus? Percebe? Ele não foca no problema, mas na possibilidade divina. Ele muda totalmente a perspectiva. E agora a gente vai para o Evangelho e essa mesma dinâmica se repete de um jeito impressionante. Jesus está ali diante de uma multidão gigantesca, todo mundo com fome, e a situação parece impossível de resolver. Olha que interessante a diferença aqui. Jesus pergunta como alimentar toda aquela gente. Filipe, que é o pragmático, já pega a calculadora e foca no problema. E é impossível, não tem dinheiro que chegue. É o olhar que trava. Já o André, mesmo duvidando, busca uma solução. Ele encontra alguma coisa, por menor que seja, a lancheira de um menino. Ele até fala, mas o que é isso para tanta gente? Só que o ponto principal é, ele tentou, ele apresentou algo. E é exatamente nesse pouco, nessa pequena tentativa, que a fé encontra espaço para agir e transformar o que parecia ser pura escassez em uma abundância sem tamanho. Entre essas duas leituras tão fortes, o Salmo nos dá um respiro, um momento de confiança. É um convite para a gente focar nosso desejo em Deus, que é a fonte de toda a solução. Uma só coisa pedi ao Senhor, esta solicitarei, é que habite eu na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para a gente ter uma noção do tamanho do desafio, o Evangelho fala desse número. Eram cerca de 5.000 homens. Isso sem contar mulheres e crianças. Imagina, era gente que não acabava mais. E o que eles tinham para resolver essa situação? Isso aí, 5 pãezinhos de cevada e 2 peixes. Era praticamente nada diante da necessidade de milhares de pessoas famintas. É o olhar pessimista do Filipe de um lado, contra aquela pequena faísca de esperança do André. E aqui está o gesto que vira o jogo. Jesus não reclama do pouco, ele não foca na falta. Ele pega o que tem, aquele pouquinho que o André ofereceu, e dá graças. Esse ato de gratidão por aquilo que se tem, por menor que seja, é o que destrava o milagre. E o resultado? É a prova do poder da fé. Não só todo mundo comeu até não querer mais, como ainda sobraram 12 cestos cheios. O pouco, quando é entregue com fé, não só resolve o problema, mas cria uma abundância que ninguém podia imaginar. Ok, vamos trazer essa reflexão toda para o nosso dia a dia. O que essa história, essa escolha entre dois olhares, significa para os desafios que a gente enfrenta? Essa é a pergunta de $1 milhão para a gente hoje. Diante das dificuldades na família, no trabalho, na vida, qual é a nossa postura? A gente é mais como o Filipe, que olha o tamanho do problema e já desiste? Ou a gente tenta ser como o André, que mesmo com um pé atrás procura o menino com os pães, aquela pequena solução que pode ser o começo de algo muito maior? A Bíblia está recheada de exemplos do poder do pouco. Lembra da viúva de Sarepta, que só tinha um punhadinho de farinha e um restinho de azeite? Aquele pouco, entregue com fé, não acabou mais. O nosso pouco, seja um gesto, uma palavra ou até mesmo um tiquinho de fé, como se diz, pode ser exatamente a matéria-prima que Deus precisa para agir. E a gente não pode de jeito nenhum esquecer dele. Um personagem anônimo, uma criança que só estava ali com o seu lanche. A generosidade dele, o pouco dele, foi o que deu o pontapé inicial para um dos maiores milagres de Jesus. Quantas vezes o nosso pouco pode ser a lancheira que inicia uma grande transformação?
Então a mensagem para a gente guardar no coração é esta: não despreze o que se tem para oferecer. A nossa força, o nosso tempo, a nossa fé. Por menor que pareça, quando a gente coloca a serviço, isso pode alimentar multidões e gerar uma abundância que nem se imagina. E para a gente terminar, fica essa pergunta: o que é o pouco de cada um hoje? Quais são os 5 pães e 2 peixes que se pode oferecer dentro de casa, no trabalho, na comunidade? Porque esse pouco, entregue com o olhar de fé, pode ser o começo de tudo.